assim que é feita a lista de material, tá? E você adapta do seu jeito, vai a cada serviço você vai melhorando. Item número 1 é o eletroduto de PVC rígido roscável de 1,5 polegadas. Esse eu utilizei aqui, ó, para o ramal de entrada, que vai para a alimentação do barramento, tá? Vamos considerar uma altura de 6 metros, vamos dizer que a curva de 180 graus esteja a 6 metros de altura. Porém, o padrão, o barramento ele tá a mais ou menos 1,5 m, vamos considerar assim, tá? Então 6 metros menos 1,5 m, 4,5 m. Então 4,5 m de tubulação, né? Eu tenho que diminuir a altura total menos a altura onde ele entra na caixa de barramento. Então 4,5 m mais ou menos, só que a peça do eletroduto, ele é em média 3 metros. Média não, ela é 3 metros, né? Então são duas, quantidade, QTD, quantidade. Aqui a gente tem unidade, peça, PC, PC cedilha peça, né? Então, duas peças, né? 4,5 m, são duas peças de 3 metros, total 6 metros. Então, a gente coloca inteira e a outra a gente vai ter que cortar mesmo com 1,5 m, tá? Então, são duas unidades, beleza? Eletroduto rígido roscável, 1,4 é a ligação que eu utilizei para as unidades, né? No caso, essa aqui, essa trifásica, que eu vou utilizar para trifásica, tá? Então, vou colocar uma peça aqui, né? Assim, eu utilizo muito quando eu vou fazer um serviço desse, eu considero só por considerar, mas eu às vezes não deixo o cliente comprar, ou eu não compro quando eu compro o material, porque eu já tenho, né, de outros, né? Acaba que sobra, às vezes é uma quantidade pequena. Quando são muitas unidades, não, aí já é diferente. Mas quando é padrão pequeno, é poucas unidades, essa aqui mesmo 3 unidades, é diferente. Você acaba reutilizando materiais, né? É normal, é normal. Então uma peça, 1 polegada, tá? 1 polegada, aqui eu vou utilizar para conectar a caixa do barramento à unidade monofásica e a outra unidade monofásica à caixa do barramento, tá? Vou utilizar também para descer aqui, ó, o condutor de aterramento até a primeira haste. Então vou considerar aqui, descendo aqui mais ou menos 1,5 m, 1 metro aqui de descida para o aterramento, mas vou considerar aqui, sei lá, 50 centímetros, mais 1 metro, mais 50 centímetros aqui, mais 70 centímetros aqui, ou seja, 1 mais 50 aqui, 1,5 mais 70, 2,20, 2,20, ou seja, eu vou comprar uma peça, eu vou ter uma sobra. É sempre interessante a gente ter uma sobra, então uma peça de 3 metros. Em algumas situações eu coloco aqui assim, ó, peça, por exemplo, 3 metros, para saber, né? Vou copiar aqui, beleza, peça 3 metros, tranquilo. Então o eletroduto já foi. Bengala, ou seja, curva de 180 graus. Eu vou utilizar ela no eletroduto de 1,5 polegadas. Então, uma peça só, a gente só utiliza uma peça, curva de 180 graus. Luva para 1,5 polegadas. Quantas eu vou utilizar? Vou utilizar uma luva para interligar, para conectar, para emendar a curva de 180 graus no eletroduto que desce do ramal de entrada. Só que o eletroduto do ramal de entrada ele tem uma outra emenda, né? Um de 3 metros e o outro de 1,5 m aproximadamente. Então são duas luvas, aí são duas luvas descendo, né? Então eu considero aí umas 3 luvas. Se quiser colocar mais também, porque às vezes perde ou utiliza em outra parte que você não imaginava. Então é sempre bom colocar mais, 3, 4 peças a mais aí. Ficou faltando aqui de 1 polegada. Colocar de 1 polegada, que é justamente a emenda aqui, ó. Vou fazer essa emenda aqui, vocês vão observar lá quando eu vou montar. Vou colocar uma curva de 90 aqui e outra curva de 90. Então eu vou ter que ter uma emenda aqui de 1 polegada. Quantas peças? Uma peça só, mas aqui eu coloco 3. Vamos colocar 3 até então, né? Mas aí tem também a emenda aqui, ó, da curva de 90 graus aqui embaixo. Então, 3 mesmo. Vamos botar 4 aqui. Deixar de sobra, colocar 5. Uma coisa que não é muito cara, é interessante ter a mais. Vou adicionar aqui também curva de 90 graus. Curva 90 graus, 1 polegada. Os itens aqui depois eu modifico. Eu sempre coloco na ordem depois por último, que eu já coloquei todos os itens, tá tudo ok. Então, curva 90 graus, 1 polegada. Quantas eu vou precisar? Uma que sai da caixa do barramento vai para essa unidade aqui embaixo. 2. Tem uma outra curva de
90 graus aqui que desce, né, do eletroduto e ele entra na caixa de inspeção. Então são 3 curvas de 90 graus. Vou botar 5 aqui. Vou botar 5. Por segurança, eu já passei por situações assim, de eu colocar, né, contado ali, chegar na hora você precisar de uma curva de 90 graus em um outro lugar, em um outro padrão, outra caixa lá, porque não deu de uma forma. Então é melhor você ter sempre sobrando do que faltando. Isso é certo. Beleza, curva. Vou precisar mais de alguma outra curva? Não. 90 graus, 1 polegada. Luva, 1 polegada. Tranquilo. Bucha e arruela, tá? É onde dá fixação e acabamento ali nas caixas. Eu vou precisar aqui, ó. Vamos lá. Para 1 polegada e meia, eu vou precisar de uma bucha para a curva de 180 graus para dar o acabamento, né? Que pelo menos a concessionária exige para dar o acabamento na curva 180 graus lá em cima. Na fixação aqui também, ó, na caixa de barramento, ou seja, 2 conjuntos. Eu sempre coloco como conjunto. Eu nunca compro só bucha e arruela. Compro logo o conjunto bucha mais arruela aqui, tá vendo? Um conjunto lá em cima, outro conjunto aqui na entrada da caixa de barramento. 2. Vamos colocar aí 4. Tá? É uma coisa que é barata, não tem por que tá colocando aí na medida não. 1,25. Eu vou utilizar 1,25 aqui apenas nessa trifásica aqui. Então, uma bucha e arruela aqui para fixar, uma bucha e arruela aqui para fixar. Quantos conjuntos de bucha e arruela? 2 conjuntos. Vou botar 4 também. Chegar lá, perde, é coisa pequena, perde e aí vai. Você não fica na mão, é coisa barata. Bucha e arruela, eletroduto 1 polegada. Vou utilizar aqui, bom, para o aterramento, vou utilizar um conjunto aqui, bucha mais arruela. Bucha mais arruela aqui na caixa de inspeção entrando. Na montagem você vai observar isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 conjunto bucha mais arruela, eletroduto 1 polegada. 6 aqui eu coloco, vamos botar 10 aqui. Aí fica a seu critério, né? Tem situações e situações. Tem situações que dá pra gente colocar mais, tem situações que não, e por aí vai, tá? Caixa monofásica. Então a gente tem duas monofásicas. Aqui também é peça, tá? Caixa polifásica a gente tem uma. Bom, condutor elétrico cobre nu para interligar as hastes, tá? Considerando 3 hastes aqui, 2,40 a distância entre elas. Então 2,40 mais 2,40 a gente tem aí 4,80, 5 metros. 5 metros, mas só que a gente tem um aprofundamento aí, ó, para a parte da vala, né? Vamos considerar mais 40, 50, 50. 1 metro. Botar mais, em média aí, 2 metros, né? Então, 7 metros total de condutor. 7 metros. Por quê? 2,40, só que ela desce para ir para a vala, que é a profundidade de 50 centímetros. Então, você tem que considerar isso também. Então, coloca aí aproximadamente 7 metros. Se puder botar mais, ótimo, porque tem a parte das conexões também. Botar 8 metros aí. Condutor de PVC, cobre rígido, 10 milímetros quadrados. Condutor de PVC, cobre rígido, 10 milímetros quadrados, que vamos utilizar lá. Como eu falei, né, o correto é 16 para o trifásico, mas pela disponibilidade que eu tinha, né, eu tinha já o cabo lá de 10 milímetros quadrados. Então, por uma questão didática, né, não tem problema, né? Mas na prática deve ser de acordo com a norma, com as normas. Então, condutor de cobre rígido 10 milímetros quadrados. Vou considerar aqui, ó. Então, no caso, esses condutores vão interligar aqui o padrão trifásico e também aqui, ó, o geral de acordo com a faixa lá de demanda, que eu não concordo muito. Eu acho que não deve ser utilizado esses 10 milímetros quadrados para o geral aqui, para o ramal de entrada, tá? No mínimo 16 aí, pelo menos. Mas a norma diz, né, trata lá, não tem problema para algumas situações. Vamos nessa. Considerando aqui mais ou menos o tamanho do eletroduto, 4,5 metros, né, já que o cabo vai passar por dentro. Então, 4,5 metros mais 50 centímetros que eu vou deixar para fora para a concessionária vir interligar. 5 metros, né, mais aqui para dentro para fazer as conexões e tudo, mais 50 centímetros, né, 4,5 metros mais 50, 5,5. Vamos colocar aí aproximadamente 7 metros, 5,5, 6,5. É bom colocar uns 6,5 pelo menos, tá? 6,5 em cada condutor. Né? Como são 4, então 6,5 vezes 4, 13, 6,5 mais 6,5, 13, né? 13 mais 13, 26. Então, pelo menos 26 metros. Se quiser colocar 30 metros, ótimo. Então, vamos botar aqui 30 metros para arredondar. 30 metros só aqui da entrada. Vamos pensar agora aqui no padrão trifásico. Vamos colocar aqui uma distância de aproximadamente 70 centímetros. Vamos considerar 70 centímetros. Quantos condutores
condutores nós temos? 5 condutores. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. E aí a gente tem aqui, você deve considerar também, se você for montar logo o ramal de distribuição, e considerar até a casa lá. Aqui o de terra e o de neutro, pelo menos, que vão direto. De fase não tem jeito. É aqui mesmo. Ele vai até o disjuntor. Considerando esses que vão aqui até o medidor, né? Vamos aproximadamente aí 5 condutores a 70 centímetros, 3,5 metros. Só que tem uns que vão mais, então 4 metros. Vamos colocar aí 5 metros, 6 metros. Vamos colocar 6 metros aí, para ter uma folga boa, né? Não ficar faltando cabo. 36 metros, vamos arredondar para 40 metros aqui. Aí você analisa bem, né? Mede aí direitinho. Coloca aqui. Sempre bom faltar. E cabo é uma coisa que chega na hora, falta. Se você vacilar, quiser colocar ali, ó, rente, vai faltar na hora. Então, coloca um pouco mais aí, vai gastar um pouco mais, mas não vai ter dor de cabeça. Porque aí faltar cabo na hora, não tem situação que não rola, tá emendando. Geralmente não rola emenda. Então é bom sempre passar direto. Coloca sobra, mas faz o serviço com qualidade e segurança, né? Não tem prejuízo também. Condutor de cobre rígido, 6 milímetros quadrados. Sim, faltou de 10 milímetros quadrados aqui do barramento de terra até a primeira malha, que dá mais ou menos, eu considerei 1,5 metro. Vamos considerar aí 2 metros, né? Vamos botar 2 metros. Então 42 metros. 42 metros de cabo, 10 milímetros quadrados. Condutor de PVC, cobre rígido, 6 milímetros quadrados. Vamos considerar aqui mais ou menos a mesma medida. 3 vezes 70, então 21, 2 metros e 10. Aqui vamos considerar 1 metro. Então aqui 3 vezes 7, 21, 2 metros e 10. 3 vezes 1 metro, 3. Então 5 metros e 10, né? Mais considerando as curvas, as conexões aqui. Então a gente tem aí, vamos arredondar para 7 metros, né? 2 metros e 10 mais 3 metros, 5 e 10 menos 7 aí. Vamos arredondar para 7 metros para poder a gente ter uma folga boa aí e conseguir fazer. Vai sobrar um pouquinho de cabo, mas não vai faltar, né? Não pode faltar. Aí você analisa melhor aí, vamos considerar dessa forma. Disjuntor termomagnético, no mínimo 10 kA para o geral, tá? 50 amperes. Uma unidade, será Disjuntor termomagnético 40 amperes. São 2 unidades monofásicas, cada uma com 40, então são 2. Termomagnético de 50 para o trifásico, tá? Aqui, deixa eu colocar aqui, ó, monopolar. Esse aqui, tripolar. Muito importante aí colocar essa diferenciação aí, tá? O vendedor vai ligar para perguntar. Armação secundária de um estribo, né? Reforçado. Porque tem um estribo, o rack, né? O estribo, a parte metálica que segura o isolador rodando, que tem uns que são bem frágeis, né? Eu gosto de colocar o reforçado, a depender aí. Geralmente o reforçado. Então é um conjunto. Sim, o disjuntor tripolar. Um conjunto de estribo. É um conjunto. Aí que ele vem isolador rodando mais o rack, né? O estribo em si. Haste de aterramento. Vamos utilizar 3. Conector GTDU são 3 também. Coloca 4 aqui em caso de perda de algum e etc. Parafuso de cabeça abaulada. Aqui para instalação, para fixação do condutor do rack, do estribo lá no poste. A depender se for na parede, tem que chumbar na parede, né? Colocar dentro do concreto lá da parede mesmo, sim, da alvenaria. Parafuso de cabeça abaulada, galvanizado, tá? Tem que ser galvanizado. 12 por 50. Aí você analisa, aí tem que ver qual tipo de poste você vai utilizar, né? Aí tem que ver essa questão do tamanho, mas tem que ser galvanizado. Sai na loja, você consegue ver os tamanhos lá, a loja que vende. E geralmente loja de elétrica mesmo que vende. Vamos colocar um aqui. Caixa de inspeção para aterramento, 3. Né? São 3 hastes. Caixa para barramento 208 amperes, 10 por 40 por 20, alumínio, uma só. Conector split bolt para cabo 10 milímetros quadrados. Foi só um aqui para emendar neutro e terra. Então será um aqui, ó. Cabo 16 milímetros, 6 milímetros quadrados, tá? Então será um aqui também. Não, são 2 aqui. Vou colocar 3. Aqui eu vou colocar 2. Coisa que não é tão cara, é melhor sobrar do que faltar, porque às vezes perde tudo. Conector de pressão, é aquele tipo de sapato que eu falei, tá? Então vamos lá. Pressão 10 milímetros quadrados. Na entrada, quantos vamos utilizar? Vamos utilizar um aqui para esse barramento, 2, 3, 4, 5 na chegada de cada barramento. Então são 5 conectores de pressão até então. Aí a gente tem 5. Aí tem o jampeamento aqui entre o neutro e o terra. 5, 6, 7, beleza, até então 7. Deixa eu registrar aqui. 7. 10 milímetros quadrados agora eu tenho utilizando para o trifásico. Então 1, 2,
3, 4, 5. 5 para o terra. Então, mais 5. 7 mais 5, 12 até então. 12 para o trifásico, que eu utilizo 10 milímetros quadrados. Para os dois monofásicos, eu vou utilizar na montagem esse terminal tipo para 6 milímetros quadrados, tá? Então, aí 12. Eu vou colocar 15 aqui, caso perca algum, quebre, etc. Conector de pressão 6 milímetros quadrados. Então, vou utilizar aqui, ó. Vou considerar esse monofásico aqui. Vamos lá. Uma fase, então aqui a gente já tem um de pressão 6 milímetros quadrados. Aí vem o neutro, também vai para o padrão. 2 terminais, o terra também vai. 3. Então temos basicamente 3 terminais a pressão, né? Terminais de pressão, 3 em cada um. Então total 6. 3 em cada 6. Vamos colocar aí uns 8 dele. Beleza. Fita isolante preta, uma. Eu gosto de colocar uma de cada aí, uma de cada cor que a gente vai utilizar. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Basicamente isso, né? As buchas, pronto, vamos colocar aqui como eu vou instalar de sobrepor. Coloca aqui, ó, bucha mais parafuso. Pode colocar de 8 ou 10 aí, a depender da situação. 10 muitas vezes é muito, mas pelo menos 8, no mínimo 8. Então eu coloco aqui o conjunto, que nem eu fiz na bucha, parafuso, quantas unidades, vamos lá. Vou utilizar aqui 4 para a caixa de barramento, mas vamos considerar 4 aqui, 4 e 4. Então 4 vezes 4, 16. Aí a gente tem os abraçadeiros em U, vamos considerar aqui umas 3 abraçadeiras em U, 2 vezes 3, 6. Vamos registrar logo das caixas, então 16. 16 peças. Aí vem das abraçadeiras em U. Vou colocar 2 braçadeiras em U aqui. 2 vezes 4, 8. Mais 6 aqui. 6 vezes 2, 12. Mais 8 das daqui, 20. Tá? Aqui se eu quiser fixar mais alguma, 20. Vamos considerar aí 25. 16 mais 25. A gente tem, deixa eu ver, 36 mais 5. A gente tem 41. Né? 41. Vamos colocar 45, é uma coisa que perde, uma coisa que é tão barata e que perde e pode te deixar na mão, tá? Então 45 peças. Para finalizar aqui em U, né? A abraçadeira em U. Vamos lá, para fixar na parede. Abraçadeira tipo U. Tipo U. Seria tipo U. Vamos considerar aqui umas, deixa eu ver aqui, 3, 5, 6, 7. Vamos considerar umas 7 aqui. Não sei se vai utilizar isso tudo não, mas beleza. É assim que é feita a lista de material, tá? E você adapta do seu jeito. A cada serviço você vai melhorando, vai ganhando experiência, vai vendo o que é que coloca mais, o que é que dá para colocar menos, o que não coloca, o que coloca. Tá certo? Forte abraço.